É, pessoal. Ontem o Estevão marcou seu primeiro gol na Champions League, na goleada do Chelsea contra o Ajax. E não foi só isso. O jovem brasileiro deu show, quase anotou um golaço de bicicleta e ainda deixou todo mundo de boca aberta. Após a partida, Thierry Henry, que acompanha de perto a evolução do garoto, rasgou elogios e se rendeu ao futebol de Estevão. Fica aí até o final para ver em detalhes tudo o que o Henry falou. E depois, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. O fato é que o Estevão está jogando muita bola. No último Data FIFA, ele marcou 2 gols pela seleção. Agora, na volta ao clube, já fez mais um. O moleque não para. E o mais impressionante é que ele só tem 17 anos. A frieza, a personalidade e a maturidade dentro de campo não são comuns para alguém tão jovem. Você percebe que ele não se intimida, não se esconde e mesmo jogando uma Champions League, palco dos maiores jogadores do mundo, ele pede a bola, parte para cima e decide. E aí entra um detalhe importante. Não é só talento bruto. O Estevão tem algo que poucos jovens da idade dele têm: capacidade de leitura de jogo. Ele entende o espaço, o tempo da jogada, o ritmo do ataque. É o tipo de jogador que pensa rápido e executa melhor ainda. Isso explica por que tanta gente grande do futebol está de olho nele. Quando um cara do tamanho do Thierry Henry, campeão do mundo, ídolo do Arsenal, referência no futebol europeu, para elogiar um menino brasileiro, não é por acaso. Henry não é de jogar confete. Quem acompanha sabe. Se elogiou, é porque enxerga potencial de craque. O Estevão é aquele tipo de jogador que quebra a lógica. Não é apenas o drible bonito, a pedalada ou o corte seco no zagueiro. O diferencial dele está em algo que não se treina facilmente: o instinto. Alguns jogadores precisam olhar, pensar e só depois executar. Ele não. Ele sente a jogada antes dela acontecer. Essa é a marca dos gênios do futebol: antecipação. Quando você observa o Estevão em campo, percebe 3 características claras que explicam o porquê de tanto hype. Ele não joga com medo de errar. Pelo contrário, arrisca, improvisa, cria. E isso é assustador para os adversários, porque obriga o marcador a ficar o tempo todo em estado de alerta. Um piscar de olho e já era. Ele passa, corta, puxa ou finaliza. O drible dele não é só plástico, é efetivo. Ele dribla para desequilibrar o sistema, não para aparecer. É aquele cara que desmonta linhas inteiras com um movimento, que faz o zagueiro comprar o lance e ficar vendido. Quando um time tem um jogador assim, automaticamente o adversário precisa dobrar a marcação. E isso abre espaço para todo o resto do time jogar. Para completar, o Estevão tem uma coisa que poucos notam agora, mas que será decisiva no futuro. Ele joga com prazer. Você vê no rosto, ele se diverte. E o jogador que se diverte, cria mais. O jogador que cria, encanta. E o jogador que encanta, conquista o mundo antes dos 20. O Brasil teve muitos talentos, mas talento com alegria, coragem, criatividade, humildade e fome, juntos no mesmo corpo, isso é raro. Agora se liga nas palavras do Henry. Estevão é uma joia do futebol moderno. Não é qualquer comentário, não é um elogio vazio. É a leitura de um dos maiores atacantes que o mundo já viu. Segundo Henry, o Estevão é único, daqueles jogadores que surgem raríssimas vezes, sempre carregando algo diferente no olhar, na postura, na ousadia e na forma de decidir um jogo. Ele é um talento fora do comum. Tem improviso de rua, inteligência de craque europeu e coragem de protagonista. E o que vimos ontem não foi um acaso, nem um lampejo. Foi um aviso. O primeiro capítulo de uma história que promete ser gigantesca. Marcar seu primeiro gol na Champions League não é apenas um número. É um símbolo. É a porta de entrada para o palco onde os monstros do futebol viram lenda. E o mais impressionante é pensar que isso tudo é só o começo. O garoto estreou com personalidade, chamou o jogo, decidiu lances e deixou claro que não quer ser coadjuvante. Quer ser o nome, quer ser aquele que levanta a torcida e resolve quando o jogo trava. O primeiro gol veio, e a sensação é de que estamos falando do primeiro de muitos, talvez de dezenas, quem sabe centenas. Se ele já deixou essa impressão tão cedo, aos 17, imagina quando estiver no auge físico, técnico e mental.
O futuro de Estevão aponta para algo maior do que apenas uma boa fase ou uma temporada promissora. O que vemos é o surgimento de um jogador com capacidade real de se tornar referência técnica e emocional em qualquer time que vestir a sua camisa. No Chelsea, o caminho natural é que ele receba cada vez mais responsabilidade, minutos e protagonismo, porque seu estilo não combina com coadjuvância e sua presença altera o comportamento da defesa adversária. É o tipo de atleta que obriga o sistema rival a mudar o planejamento do jogo. Quando isso acontece com alguém de apenas 17 anos, o mundo para observar. Na Liga dos Campeões, a tendência é que ele se torne peça decisiva ao longo dos próximos anos, não apenas pelos gols, mas pelo que representa em campo. Velocidade mental, drible produtivo, tomada de decisão acima da média e coragem para tentar o que outros evitam. Jogadores assim desequilibram fases de mata-mata, viram pauta de análise na Europa e carregam times em noites grandes. É por isso que a seleção brasileira surge como um destino natural e inevitável nesse processo. O Brasil precisa de protagonistas e vive um ciclo em que o talento existe, mas falta alguém que reúna técnica, atitude e poder de decisão. Se Estevão mantiver a evolução, é questão de tempo, até assumir um papel central na seleção. Primeiro como solução de segundo tempo, depois como titular e mais à frente como pilar do projeto de Copa do Mundo. O cenário que se desenha para ele é o de um jogador capaz de influenciar resultados, marcar gerações e ser lembrado não só pela habilidade, mas pela competitividade e pela sede de grandeza. Há um detalhe essencial nesse tipo de trajetória. Jogadores que se tornam gigantes são aqueles que não se satisfazem com bons jogos, bons números ou bons elogios. Eles querem mais, sempre, e nunca se acomodam. Estevão parece ter essa chama. Se a cabeça se mantiver alinhada, se o corpo responder e se o ambiente ao redor continuar favorecendo, o futebol mundial pode estar diante de um personagem que não será apenas protagonista de temporada, mas protagonista de era. Se quiser, posso continuar a partir daqui, falando sobre 3 possíveis caminhos: o auge que ele pode atingir, os riscos que podem frear sua ascensão ou as comparações históricas que ajudam a entender seu tamanho em potencial. Qual desses você quer que eu desenvolva? Quando observamos a construção de grandes carreiras no futebol, percebemos um padrão muito claro. O talento sozinho nunca é suficiente. Ele é a porta de entrada, mas não sustenta ninguém no topo por muito tempo. O que sustenta é a combinação entre disciplina, fome competitiva, ambiente favorável e capacidade de aprender com a pressão. É exatamente nesse ponto que o futuro de Estevão se torna ainda mais interessante. Ele não parece ser apenas mais um brasileiro habilidoso. Ele demonstra maturidade emocional, toma decisões com frieza e não se intimida diante do peso da camisa, das câmeras ou das expectativas. Essa postura é rara. Jogadores talentosos surgem todos os anos, mas jogadores que unem talento à mentalidade vencedora surgem de tempos em tempos. E quando isso acontece, os impactos costumam ultrapassar o clube, o campeonato e até a época em que jogam. Se o caminho continuar como está, o auge de Estevão tende a ser alto, prolongado e internacionalmente reconhecido. Ele tem características que o futebol europeu valoriza profundamente, como o domínio do 1 contra 1, a criatividade ofensiva e a capacidade de desequilíbrio de defesas fechadas. Em uma era em que os sistemas táticos estão cada vez mais rígidos e os espaços cada vez menores, o jogador capaz de gerar o inesperado se torna peça central de qualquer projeto vencedor. A soma desse contexto aponta para um cenário claro. Se ele não se perder nas armadilhas que já destruíram outras promessas, se mantiver foco, se cercar de profissionais certos e se não for engolido pelo excesso de expectativas, poderá alcançar um nível que poucos brasileiros atingiram no futebol moderno. A Champions League será o palco mais simbólico dessa trajetória. Não apenas pelos gols que ainda virão, mas pelas grandes noites, pelos duelos diretos contra defesas de elite e pelas atuações que se tornam marcantes e inesquecíveis. Estevão representa muito mais do que uma promessa empolgante. Ele simboliza a retomada de um tipo de jogador que o futebol brasileiro sempre reverenciou. O protagonista criativo, imprevisível, decisivo e destemido.
Seu início na Champions, o impacto imediato no Chelsea e o reconhecimento público de figuras como Thierry Henry não são exageros ou coincidências, mas sinais claros de um talento que reúne técnica, leitura de jogo e personalidade. O primeiro gol é apenas o marco inicial de uma trajetória que, se guiada com disciplina e ambição, pode colocá-lo entre os grandes nomes da sua geração. O mundo está observando, a pressão será constante e os desafios serão cada vez maiores. Mas ele já demonstrou ter estofo para enfrentar o peso do próprio potencial. Se continuar evoluindo, Estevão pode não apenas vencer partidas e conquistar títulos, mas também marcar época, inspirar torcedores e devolver ao Brasil o protagonismo que o país espera há anos no cenário mundial. O tempo dirá até onde ele chegará. Mas uma coisa já parece evidente. O futebol europeu ganhou um novo nome para temer e o torcedor brasileiro ganhou um novo motivo para acreditar.